Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos recebendo o pastor Judiclei Santos. Pastor Judiclei é pastor da Igreja Batista do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E ele foi especialmente convidado pelo Ministério de Ensino da nossa igreja para hoje trazer a mensagem ao nosso coração, como dissemos aqui no começo, introduzindo este novo assunto deste ano da nossa escola bíblica. Como é importante que um cristão conheça os fundamentos da sua fé e saiba manejar bem a palavra de Deus como um obreiro aprovado. O pastor Judiclei tem uma característica muito interessante. Ele é, na classificação dos 5 dons de Paulo lá em Efésios, no capítulo 4, ele é um mestre. Ele é um apaixonado por história. Você vai amar ficar do lado dele. É aquele tipo de pessoa que quando você senta do lado dele e começa a falar, você não quer sair mais. De tanta coisa que vai vindo que você não conhece, não sabe, e ele vai apresentando as verdades de Deus de maneira muito extraordinária. Ele é casado com Cláudia, acertei agora, tá vendo? E é pai do Leonardo. Leonardo tem 19 anos e ele é presidente e fundador da editora Pronobis, uma editora que está aí bombando, que está crescendo, publicando livros evangélicos que estão ajudando as pessoas a compreenderem com mais clareza a fé cristã e os fundamentos dessa fé. Então é com grande alegria que nós o recebemos. Vamos orar por ele neste momento. Senhor, nós colocamos o teu servo diante do Senhor, pedindo que o Senhor manifeste tua graça sobre nós através da vida dele, ensinando os nossos corações. Nós abrimos o nosso coração diante do Senhor neste momento. Se houver algum coração fechado, que se abra para o Senhor, porque certamente nessa manhã o Senhor tem algo a dizer a cada um de nós, e que a nossa fé, ao ouvir a tua palavra, seja edificada, seja fundamentada, possa crescer, que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam abertos. Que o Senhor o abençoe, em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Povo de Deus, bom dia. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Torno pública a minha sincera gratidão a Deus pela oportunidade de poder conhecê-los. Eu ouvi falar pela primeira vez da igreja através do Bruno, lá no seminário Martin Butzer, em São José dos Campos, onde eu dou aula. E desde ontem tenho sido muito bem recebido aqui pelos irmãos, pelos pastores todos, especialmente pelo pastor Abraão, a quem eu agradeço pela confiança, pastor Fábio, pastor Davi, enfim. Deus os tem abençoado muito e eu espero que a boa mão do Senhor continue sobre esta igreja, a fim de que os irmãos cumpram a missão de ser luz do mundo e sal da terra. Eu sou pastor na Igreja Batista do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, uma região muito bonita do Rio, entre a montanha e o mar, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando estiverem na cidade maravilhosa, nos visitem. Não é nada disso do que é dito na imprensa sobre o Rio, é um pouco mais complicado. Mas como vocês são crentes, basta recitar de memória o Salmo 91, especialmente aquele versículo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E já tem Uber blindado no Rio de Janeiro, então é bênção mesmo, sabe? Eu estou no Rio há quase 30 anos, mas sou baiano. Eu nasci na Caatinga, na cidade de Jequié, minha amada cidade, terra abençoada. Meus pais ainda moram por lá. Eu tenho irmãos em Vitória da Conquista, uma irmã que por esses dias está vindo para Salvador, fazer residência aqui em um dos hospitais da cidade. Enfim, é sempre bom voltar à Bahia, sobretudo porque é a melhor comida do mundo, né? Aqui a gente tem carne do sol, gente. Nas bodas do Cordeiro vai ter carne do sol, eu tenho impressão, porque não tem nada parecido. Que iguaria fantástica, né? Pois bem, eu recebi a missão de partilhar com vocês sobre a história dos batistas, né? E eu gostaria da atenção dos irmãos. Quero ler um texto em Jeremias 6, verso 16. Não será uma pregação expositiva, mas um panorama, uma imersão na história. Mas aproveito para lançar mão desse verso que é muito caro para nós. Jeremias 6, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele. Aqui Jeremias está exortando o povo de Israel a fazer um exercício.
o exercício de visitar a história e entender que antes de nós, outros nos precederam na fé e precisamos imitá-los, tal como disse o autor da carta aos Hebreus. Eu recebi na nossa igreja, alguns anos atrás, o pastor Evgeny Barmuski, é o pastor da maior igreja batista de Moscou. E ele disse uma coisa interessante, lançando mão de um adágio russo. Ele disse: quem só olha para trás, perde um olho. Quem nunca olha para trás, perde os dois. Nós precisamos fazer o exercício de visitar os atos redentivos de Deus na história. Por algumas razões, o povo brasileiro tem sofrido muito por conta dessa amnésia coletiva. A gente tem fraca memória e por conta disso sofremos bastante. E esta prática, de alguma maneira, também tem perturbado a igreja. É uma igreja que visita pouco a sua história. E qual é o exercício que a gente deve fazer? Aprender com aqueles que nos precederam na fé e imitar as decisões acertadas deles e evitar os erros. De modo que quando uma igreja batista fortalece o magistério da palavra, púlpito, seminários, conferências, livraria, biblioteca, instrumentos que fortalecem o entendimento da igreja sobre aqueles fundamentos na fé, e amplia sua visão sobre os desafios desse tempo, essa igreja cresce saudavelmente. É o que está acontecendo aqui entre os irmãos. Então, gostaria da atenção de vocês para nós fazermos uma imersão, embora curta, breve, pontual, na história dos batistas. E de imediato, eu quero encorajar você a evitar dois extremos. O primeiro deles é cair numa falácia que surge com força no século XIX, no sul dos Estados Unidos, um movimento chamado landmarquista, que tinha algumas virtudes, certamente, mas que consolidou um modo de pensar muito ruim e que tornou, em alguma medida, as igrejas batistas no Brasil bastante sectárias. A ideia de que só os batistas estão certos. Havia, de alguma maneira, uma idolatria denominacional. Isso é ruim. A igreja de Jesus Cristo é maior do que a igreja batista. Esse é um ponto que a gente deve evitar. Mas no extremo oposto, existe também uma espécie de desprezo, de ignorância, velado ou aberto, em relação à nossa história. Nós temos pelo menos 400 anos de história, 4 séculos de tradição, e há uma herança belíssima que precisa ser conhecida. E como foi dito ainda há pouco, não é apenas a ideia de ser batista por uma conveniência circunstancial, mas entender qual é esse DNA batista, sua gênese, sua história, sua tradição, sua herança. Existem páginas feias. A gente não precisa higienizar a história. A história é feita de fatos e os fatos são luzes e sombras, vícios e virtudes. Mas há páginas belíssimas e são muito maiores. Então a gente vai fazer esse exercício de reexaminar a história, de investigar os fatos, com o objetivo de glorificar a Deus pelo que Ele fez, ampliar nossa visão para os desafios do nosso tempo. E nós vamos verificar que, em alguma medida, a história tem muito a nos ensinar e nós podemos aprender com os nossos pais na fé. Bem, quem deseja, com honestidade e franqueza, estudar a história dos batistas, precisa necessariamente fazer um movimento até o século XVI. Quando eclode a Reforma Protestante. A data marco é 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou nas portas do Castelo de Wittenberg as chamadas 95 teses, as proposições de crítica à prática e à venda das indulgências. Mas vejam, qual é o cenário a partir do qual surge a Reforma Protestante? O período medieval, amplo, do ano 500 ao ano 1500, é um período também multifacetado. Havia muitas coisas boas acontecendo naquele tempo. Eu não comungo com aqueles que chamam esse período de Idade das Trevas. Houve muitas coisas virtuosas que aconteceram naquela época. Mas também, de fato, foi um período de declínio moral, espiritual e doutrinal. A igreja viveu dias bem difíceis. E naquele contexto, a gente pode identificar algumas marcas de degradação moral, espiritual, teológica da igreja. A primeira delas eu chamo de paganização. O cristianismo foi processualmente
paganizado e houve uma penetração de ensinos e práticas estranhas ao Evangelho. E vejam como a história é uma grande pedagoga. Não há nada novo debaixo do sol. Vocês vão perceber, com o texto que eu vou ler aqui, que muito daquelas práticas se repetem hoje. Martin Dreher, um historiador luterano, disse assim: havia hóstias cheias de sangue miraculoso, vendiam-se bolinhas da terra na qual Adão fora feito, era possível comprar cera dos ouvidos e leite da Virgem Maria, estrume do burro de Belém, fios de cabelo e barba do Salvador. Qual era o ponto aqui? Havia um pensamento pagão de que objetos transmitem graça. Quer dizer então que aquelas relíquias supostamente sagradas transmitiam graças aos fiéis. Essa realidade está presente no ideário religioso brasileiro. E os reformadores contestaram isso, dizendo que o meio de graça ou os meios de graça não são objetos, mas sobretudo a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia também uma flagrante ignorância bíblica, as pessoas não conheciam a Bíblia. É bem verdade que a Bíblia não era tal como temos hoje, uma Bíblia encadernada, de fácil produção, era extremamente caro naquela época, nós estamos falando no período antes da invenção da prensa, mas havia de fato uma ignorância em relação às Escrituras, as pessoas não conheciam a Bíblia, muitos cristãos nunca tinham visto um exemplar da Bíblia, e onde a palavra de Deus é desprezada e ignorada, você tem ali o adubo necessário para o florescimento de práticas e doutrinas heréticas. Foi o que aconteceu naquele tempo. E também o poder político da Igreja Romana. A Igreja Romana se tornou uma grande máquina bélica, poderosa, administrativa, financeira, que suprimia qualquer tentativa de reforma. Tanto é que os pré-reformadores, alguns deles foram assassinados pela força da Igreja Romana aliada ao Estado. Naquele período, essa relação estava muito estreita. Então, a reforma eclode na Alemanha, ela vai para a Suíça, para a França, para os países do continente na parte ocidental da Europa e chega às Ilhas Britânicas. E por que é importante falar sobre o que está a acontecer na Inglaterra? Porque os batistas nascem no solo inglês. Quando a reforma chega na Inglaterra, quem está no trono é um jovem rei chamado Henrique VIII. Ele tem apenas 26 anos de idade. E é um homem muito sagaz, competente em muitas coisas, e ele está determinado a impedir a reforma na Inglaterra. Por conta da sua posição ao lado de Roma, o Papa Clemente VII deu a ele o título, nobre título de o defensor da fé. E parecia que o caso dele de amor com a Igreja Romana era infindável. Mas ele, que era casado com Catarina de Aragão, enamorou-se de uma mulher e quis o divórcio. E o Papa disse: eu não posso te dar o divórcio, porque Catarina era filha dos reis católicos, Isabel e Fernando, e era prima do imperador Carlos V. Então o Papa ficou numa situação que não pôde dar o divórcio, mas Henrique disse: olha, não preciso mais, eu vou criar minha própria igreja. E em 1534, ele emite o Ato de Supremacia, e a Igreja Católica na Inglaterra se torna autônoma. Surge então a Igreja Anglicana, que é literalmente a Igreja Católica sob a égide do governo inglês. Ele morre, e quem assume o trono? O seu filho Eduardo VI, o Josias da Europa. Foi catequizado, instruído, tutoriado por Thomas Cranmer, um protestante. E esse jovem inglês, ele então empreende reformar a igreja anglicana, a partir das perspectivas reformadas, a partir da perspectiva dos reformadores continentais. Por exemplo, o Dia da Bíblia surgiu nessa época, por ordem do rei Eduardo VI. O segundo domingo do Advento, segundo domingo de dezembro, deveria ser dedicado a um culto de ação de graças pela dádiva das Escrituras. Mas Eduardo morre muito cedo, muito jovem, aos 17 anos de idade, e assume a sua meia-irmã, Maria Tudor, que entrou para a história como Maria Sanguinária, e ela então refaz, ou desfaz, melhor dizendo, o que o seu irmão havia feito num curto espaço de tempo, e ela então persegue as igrejas reformadas, manda depor, afastar do cargo os pastores, e naquele período muitos foram mortos, inclusive o principal bispo da cidade, o Thomas Cranmer. Ela também vem a falecer e assume Elizabeth I, a grande rainha dos ingleses, e ela faz o acordo elisabetano, para fazer prosperar a igreja
e o Estado inglês. Nesse período, a igreja anglicana fica híbrida. Ela é, nos seus 39 artigos de fé, uma igreja reformada, protestante, mas ainda havia na liturgia, no culto, na estrutura eclesial, na forma de governo, resíduos daquilo que os antigos chamavam de papismos, ou seja, traços do catolicismo romano. E é na igreja anglicana, híbrida, que surge um movimento que foi chamado de movimento puritano. Pastores reformados que não estavam satisfeitos com aquela meia reforma, queriam reforma mais ampla, não apenas na teologia, mas também na eclesiologia e na forma de governo especialmente. E esse movimento, bem amplo, bem multifacetado, complexo em alguma medida, ele teve alguns desdobramentos. Um grupo disse, vamos continuar aqui até que essas reformas aconteçam. E um grupo disse, não dá mais para esperar. E um grupo saiu da igreja anglicana. Um desses homens chamava-se John Smith. Ele é o primeiro batista, por assim dizer. Ele sai, ele é formado, ele é um padre católico da igreja anglicana. Ele sai de Cambridge e com um pequeno grupo de dissidentes, de separatistas, de puritanos, eles viajam para o continente, para a Holanda. A Holanda, nesse momento, início do século XVII, ela é um reduto de tolerância e de prosperidade econômica. Muita gente ia para a Holanda por conta disso. Havia tolerância religiosa e também prosperidade econômica. A Holanda estava ascendendo no mapa geográfico europeu por conta da sua independência da coroa espanhola. Então, os primeiros batistas fazem esse movimento, vão para a Holanda. Quando eles chegam lá, eles têm contato com um movimento, os menonitas, que vem de Menon Simons, um anabatista do século anterior, que tinha rompido com a igreja romana e fez algumas propostas que hoje nós entendemos como sendo ponto pacífico. Separação da igreja e Estado, batismo somente, exclusivamente, daqueles que professam a fé, tecnicamente chamado de credo-batismo. É preciso professar a fé antes de ser batizado. E outros elementos, eles eram pacifistas, diferente de outros anabatistas que eram revolucionários. Essa primeira igreja era muito pequena, uma igreja com aproximadamente 40 pessoas. O John Smith tinha virtudes, mas também muitas fraquezas. Ele era inconsistente, às vezes confuso. Ele se auto-batizou, depois batizou sua congregação, mudou sua teologia, escreveu uma confissão pessoal em que ele praticamente negou algumas das principais doutrinas da fé, doutrina do pecado original, por exemplo. Enfim, tanto é que um grupo disse, olha, não dá para seguir com ele. Voltam para a Inglaterra sob a liderança de um homem chamado Thomas Harris, um advogado, pastor. E esse indivíduo organiza a primeira igreja batista em solo inglês, 1612. Em solo inglês. Quando ele chega na Inglaterra com esse pequeno grupo de aproximadamente 14 pessoas, vejam como são as coisas. Um pequeno grão de mostarda. 14 pessoas. E hoje nós temos essa grande árvore frondosa. Eles organizam a igreja. Pequena, marginalizada, objeto de preconceitos e perseguição. Porque quem não era anglicano estava à margem da lei. Mas lá está, os batistas, um pequeno grupo dissidente naquele contexto político-religioso na Inglaterra. O Thomas Harris, ele é o primeiro homem a escrever um tratado em defesa da liberdade de culto e da liberdade de consciência. Uma obra chamada Mistério da Iniquidade. Ele dirige esse documento ao rei da Inglaterra, de forma respeitosa. Ele se dirige ao rei dizendo, olha, o rei é soberano. Nós o reconhecemos como autoridade sobre o Estado inglês. Mas o Senhor não tem autoridade sobre a nossa consciência. O indivíduo deve ser livre para escolher a sua fé. E aquilo foi absolutamente dissonante com tudo que era praticado até então, porque a religião do rei era a religião do súdito. E por conta disso ele é preso na prisão mais tenebrosa de Londres, a prisão da Torre, e lá ele morre com 40 e poucos anos. Mas aquele grupo cresce e avança, e 20 anos depois já eram 150 igrejas na Inglaterra. Mais à frente surge um outro grupo, o grupo dos batistas particulares. Esses primeiros batistas
que começam efetivamente na Inglaterra com Thomas Hughes, eles eram chamados de batistas gerais, porque havia um entendimento, até por influência do movimento anabatista continental, de que a morte de Cristo foi por todas as pessoas. 2 décadas depois surgem os batistas particulares, que entendiam, a partir da reforma genebrina e de outras influências reformadas, que Cristo morreu pela igreja, e eles se ancoravam naquele texto de Efésios, capítulo 5, quando Paulo diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. Então os batistas nascem como 2 grupos distintos: os batistas gerais, 1612, e os batistas particulares em 1638, 39. E acreditavam que Cristo havia morrido pelo seu povo, a igreja pactuada. Pois bem, esse segundo grupo cresceu exponencialmente. E eles cresceram primariamente dentro do contexto de uma igreja anglicana, de uma igreja congregacional. Um homem chamado Henry J. Cobb. Então os batistas estavam naquele contexto, até que a igreja cresce substancialmente. Eles dizem: olha, não dá para nós continuar aqui, vamos então sair e organizar a nossa igreja. E eles fazem isso pacificamente, mas com um distintivo. O primeiro pastor deles chamava-se John Spielberg, o primeiro pastor batista particular. E aí surge essa igreja afirmando liberdade religiosa, credo batismo. Curiosamente, os primeiros batistas batizavam apenas adultos, ou pessoas que podiam professar a fé, mas os primeiros batistas batizavam por aspersão. Depois, com os batistas particulares, é que eles batizaram por imersão. E alguns distintivos mais. Essa igreja floresce impressionantemente. Por que razão? E como é que isso vai acontecer? Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas. Esse movimento, quando surge na Inglaterra, os batistas particulares, para avançar, foi necessário, sobretudo a graça de Deus, certamente, mas a cooperação de homens notáveis que se dedicaram à causa do Evangelho. Vejam, para nós hoje, fazer esse exercício é um pouco difícil, porque a gente tem um lapso de tempo e elemento cultural também. Mas tente imaginar o seguinte: se você não é membro da igreja oficial, da igreja do Estado, você é um marginal, você está à margem da lei. Tanto é que os primeiros batistas e outras igrejas independentes, congregacionais, os Quakers depois, os presbiterianos na Inglaterra, não tinham acesso às universidades. Eles não podiam estudar porque não eram membros da igreja anglicana. Então os primeiros batistas sofreram muito por suas convicções. Eles não eram convenientes. Eles tinham convicções. Isso tem muito a nos ensinar. Então quando surge esse movimento, e aí você tem períodos de paz e períodos de extrema turbulência, dependendo de quem estava no trono. Eu disse para vocês que no período de Elizabeth, ela foi uma grande monarca, a mulher que tirou a Inglaterra de uma situação de subserviência em relação às demais nações para se tornar uma grande potência, sobretudo quando ela derrotou a Armada Espanhola em 1588. Pois bem, quando ela morre, ela não tem herdeiros, né? Ela nunca se casou. Então assume o seu primo, a casa dos Stuart, os escoceses. Eles vêm e unificam a coroa, Escócia e Inglaterra, sob o reinado de James, ou Tiago I. Aquela famosa Bíblia King James vem desse rei, o rei Tiago. Ele tinha uma formação reformada, ele tinha uma formação presbiteriana, porque no século XVI a Escócia passou por uma grande reforma com John Knox e outros, mas ele chegou lá e, para decepção dos ingleses, ele manteve do jeito que estava. Não vou promover nenhuma reforma, vai ficar do jeito que está. Essa igreja híbrida. E houve muita tensão. Quando ele morreu, assumiu seu filho, um homem chamado Charles I. Esse rei que está agora na Inglaterra é o Charles III. É dessa mesma perspectiva, Charles I. E ele, diferente do seu pai, faltou a ele habilidade para lidar com essas tensões e divergências no Estado inglês. E ele foi muito duro. E acabou, por assim dizer, fomentando uma guerra religiosa na Inglaterra. Então houve as tropas do rei contra as tropas do parlamento. A Inglaterra se envolveu numa guerra civil. E pela primeira vez, um rei europeu foi preso, julgado e sentenciado à morte. Charles I foi decapitado por ordem do parlamento. E a Inglaterra se tornou uma república, um protetorado sob a liderança de um homem chamado Oliver Cromwell, que foi muito atencioso com os batistas. Inclusive, tinha conselheiros no seu
gabinete de Estado que eram batistas. Então, naquele período, a igreja teve condições de avançar e cresceram muito. Nós organizamos uma primeira confissão de fé em 1644, várias igrejas foram organizadas, a primeira associação batista com 7 igrejas em Londres foi organizada nesse período. Só que Oliver Cromwell morreu, o seu filho não conseguiu empreender ou dar sequência aos seus projetos, e a monarquia foi restaurada com Charles II. E novamente volta um período de intensa perseguição. Para que a igreja batista se consolidasse no meio dessas tensões políticas, Deus usou alguns homens, e eu queria destacar alguns deles aqui para a nossa edificação. Um deles chamava-se Henry Knollys, o primeiro batista na história com doutorado em teologia. Esse indivíduo, ele era conhecido por 2 coisas. Primeiro, a sua profundidade teológica. Não era alguém raso, era alguém que conhecia as Escrituras, conhecia com profundidade a teologia cristã. E ele escreveu muitos bons livros, inclusive famosos sermões, Cristo Exaltado, um famoso sermão dele, publicado naqueles dias. E ele se envolveu com uma controvérsia com um grupo de carismáticos que buscaram fazer inovações naquele período. Ele escreveu muito sobre isso e deu uma grande contribuição para consolidar algumas doutrinas que nós batistas cremos e são muito caras para nós. Ele morreu em avançada idade, com 93 anos, e foi um daqueles batistas, dos primeiros batistas, que ajudou muito a consolidar o trabalho. Um segundo nome chamava-se William Kiffen. William Kiffen, é bem interessante a história dele, embora praticamente pouca gente conheça desse lado do Atlântico, mas o ponto é que ele cresceu muito como empresário na indústria têxtil e se tornou um dos homens mais ricos da Inglaterra. Ele não tinha formação teológica, ele era um membro da igreja, mas com uma capacidade de liderança muito grande e com um profundo desejo de conhecer mais a palavra. Ele estudou por conta própria e por influência de outros pastores, e quando o seu pastor morreu, a igreja disse: olha, nós queremos que você seja o nosso pastor. E ele assumiu o pastorado da sua igreja e ela cresceu bastante. E ele tinha uma mentalidade, vejam vocês, lá atrás, um DNA missionário. A igreja cresce e ela precisa manter diante dos seus olhos a missão de promover o evangelho, de expandir o evangelho, de levar mais e mais pessoas ao conhecimento de que o único caminho de volta para Deus é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o caminho de volta para Deus foi pavimentado pelo sangue de Cristo. Ele era muito consistente nisso. E nós aprendemos, e vamos falar um pouco mais sobre isso em outro momento, como ele nos ensina a ser eirênicos, ter convicções teológicas firmes e ao mesmo tempo ser misericordiosos e pacientes com quem pensa diferente de nós. Tanto é que naquele contexto, como eu falei para vocês, bem pendular, tempos de paz, tempos de conflito, o Estado prendeu 12 pastores batistas. Naquela época, a coisa era bem complicada mesmo. Eles foram sentenciados à morte. E a condenação dada pelo juiz foi enfrentar o Estado, enfrentar o rei. Então foram condenados à morte. E ele, pela influência que tinha e pelos recursos que tinha, ele usou seu dinheiro para pagar a fiança de soltura de 12 pastores que tinham pensamentos diferentes dele. E ele tinha recursos, ele fez isso. William Kiffen é um grande gigante batista que a gente precisa aprender. Então o ponto é, você pode ter convicções teológicas, mas não permita que essas convicções teológicas roube de você a lei maior, que é a lei da caridade, do amor e da misericórdia. Um outro pastor batista, Benjamin Kitt, que alguns reputam como o maior teólogo batista do século XVII, ele também contribuiu bastante. Quantos aqui foram batizados em uma igreja batista? Maravilha. Eu fui batizado pelo pastor Jesse Carlos Monteiro Costa, na primeira igreja batista de Quer, em 13 de maio de 1991. No certificado de batismo, você tem ali no verso, Pacto das Igrejas Batistas. Lembra disso? Isso não está ali por um elemento protocolar. Isso é uma herança. Uma igreja batista raiz é uma igreja pactuada, aliançada. Você tem compromisso com Deus, mas também tem compromisso com o seu irmão, com a igreja local. E o pacto solene é um compromisso
ético uns com os outros. Se você ler, fizer essa leitura, você vai perceber isso. E o Benjamin Kidd construiu isso e formatou as igrejas batistas nesse entendimento. Nós somos uma igreja pactuada, temos responsabilidades mútuas. É nosso dever zelar por isso, pelo espírito do pacto da igreja batista. Esse é um ponto bem interessante. Ele é o homem que fez isso. Sobre a questão de diáconos, presbíteros, a ceia, batismo, ele escreveu o primeiro tratado de eclesiologia chamado A Verdadeira Glória da Igreja. Nós publicamos esse material, está disponível já para quem quiser ler, uma obra que é fonte primária para acessar o entendimento dos primeiros batistas. Benjamin Kidd. Ontem no podcast com o pastor Abraão, comentei que as igrejas todas, não é, cantam, como ainda há pouco nós cantamos, o canto congregacional, a igreja cantando, louvando, adorando a Deus. Por algumas razões, naquele período, ou pelo menos por um tempo, os cristãos não podiam cantar no culto. Só havia canto coral. Você chegava na igreja, não tinha Bíblia. Sentava e participava, assistia o que estava a acontecer. Alguém fazia uma homilia, fazia uma pregação, um grupo ia cantava e você simplesmente assistia passivamente o que estava a acontecer. O Benjamin Kidd reestrutura a liturgia evangélica, dizendo que é necessário que a igreja cante. O canto congregacional é bíblico. Parece estranho isso hoje, mas muita gente duvidava disso naqueles dias. E ele então é um dos pais da inódia cristã, o canto congregacional. Muitas contribuições o Benjamin Kidd deu. Então veja, quando a gente chega num espaço como esse e começa a louvar a Deus com ânimo, com entusiasmo, com reverência, com júbilo, com alegria, essa é uma herança preciosa de alguém que devotou a vida à causa do Evangelho. Um outro nome ainda para a gente avançar, o John Bunyan. John Bunyan foi um pastor batista do século 17 também, que passou 12 anos preso, porque pregou sem autorização do Estado. A igreja batista naqueles dias era uma igreja dissidente. E alguém pregar sem autorização estatal, sem uma regulamentação estatal, era passível de ser preso. Ele foi preso, primeiro 3 meses, e o juiz deu uma sentença, John Bunyan, que ignorou a lei do Estado, pregou sem autorização, sentenciou 3 meses de prisão. Ele ficou 3 meses. Quando o oficial chegou para libertá-lo, ele falou assim: olha, você está livre, mas não pode mais pregar. Ele falou assim: olha, se me derem liberdade, eu vou pregar novamente. Você é louco? Você é casado, tem crianças, tem filhos, esposa? Minha vocação é pregar. Soltaram. Ele estava pregando, prenderam ele no púlpito enquanto ele estava pregando. E o mesmo juiz disse: olha, já que ele é valentão, é corajoso em nome do Evangelho, ele pregou primeiro 3 meses, agora eu sentencio a 12 anos de prisão pelo crime de pregar sem autorização do Estado. Passou 12 anos preso. 12 anos. Isso é convicção, isso não é fanatismo, é convicção. E na prisão, Deus usou John Bunyan para escrever obras extraordinárias. Ele escreveu 61 livros, um homem simples. Ele era um latoeiro. O que era um latoeiro? Um funileiro, um consertador de panelas, a quem Deus deu o dom e a habilidade de escrever. Ele escreveu o livro mais lido no mundo, depois da Bíblia, O Peregrino. Se você não leu ainda, faça isso. Spurgeon leu mais de 100 vezes o livro O Peregrino, de John Bunyan. Uma obra fantástica. Patrocinada pelo vice-reitor da Universidade de Oxford, John Owen. E perguntaram certa vez a John Owen: mas por que você se envolve com um pastor dissidente, um pastor que está preso, um pastor que não tem a simpatia da coroa inglesa? E o John Owen disse: eu trocaria toda a minha erudição e toda a minha reputação pela habilidade desse homem escrever. Um pastor batista chamado John Bunyan está sepultado em Londres, e há um museu muito lindo sobre a história dele em Bedford, onde ele exerceu o seu ministério. Então vejam, que herança rica, que herança maravilhosa. Agora, o que está acontecendo no Brasil? E nós vamos falar um pouco mais sobre essa identidade batista. Antigamente, havia uma uniformidade doutrinal, litúrgica, eclesial em relação às igrejas batistas. Você estava em Porto Alegre, ou em Boa Vista, em Manaus, ou em João Pessoa, em Salvador, ou no Rio de Janeiro, uma igreja batista era uma igreja batista. Hoje, no mesmo bairro, 5 igrejas batistas são 5 igrejas batistas diferentes. Mantém-se o nome,
mas não há herança, não há reflexo dessa identidade vocacional. Credobatismo, liberdade, o conceito de batismo, de ceia, liturgia, pregação centrada no Evangelho, as coisas foram se perdendo. E nós precisamos parar e pensar sobre esses nossos pais na fé e imitá-los naquilo que eles foram virtuosos e evitar os erros que evidentemente também eles cometeram. Então, esse exercício que nós estamos fazendo hoje aqui é um exercício importante para fortalecer as nossas convicções e permitir que possamos alçar voos mais altaneiros, aprendendo com a história para poder corrigir as deficiências do presente e olhar para o futuro. Nesse curto espaço de tempo que ainda temos, eu queria mostrar para vocês 3 marcas distintivas desses primeiros batistas, tanto dos gerais quanto dos batistas particulares. A primeira delas era a ortodoxia, compromisso com a fé que foi entregue aos santos. Você cristão, você discípulo de Jesus, você não está solto no tempo. Você participa por graça, por misericórdia do Deus Altíssimo, de uma grande nuvem de testemunhas, a igreja do Deus vivo. Nós recebemos tesouros preciosos que custaram muito aos nossos pais na fé. A liberdade de estar, por exemplo, num espaço como esse, adorando a Deus. Ter uma Bíblia impressa no nosso próprio idioma. Quem fez isso? João Ferreira de Almeida, um adolescente que estava lá no Ceilão, onde hoje é o Sri Lanka. Começou aquela obra no século XVIII, uma obra extraordinária. Vejam quanta herança nós temos, quanto tesouro chegou às nossas mãos e pelos quais devemos ser gratos a Deus. Então, essa ortodoxia diz respeito a verdades basilares da nossa fé. No mundo plural, relativista, nós não podemos abrir mão daquilo que é essencial. Existem doutrinas que são o DNA do cristianismo. Se você abandoná-las, você não pode ser considerado cristão. Trindade. Nós somos monoteístas trinitários. Nós cremos no único Deus, que ao mesmo tempo é Pai, Filho e Espírito. Isso é o coração do cristianismo. A união das duas pessoas, das duas naturezas numa única pessoa em Jesus Cristo. Cristo é plenamente divino e plenamente humano. A justificação pela graça mediante a fé somente. E tantas doutrinas essenciais que, no nosso contexto brasileiro religioso, evangélico, praticamente se perdeu. Existe um paradoxo no nosso tempo. Ao mesmo tempo, essa é a geração mais privilegiada e com mais acesso a conteúdo teológico doutrinal, mas vergonhosamente a geração mais ignorante. Sabemos muito pouco. Porque vamos consumindo, e muitas vezes não há uma navegação na internet, há um naufrágio. É muita coisa boba, é muita coisa frívola. Há muitos estudos hoje apontando para essa situação de desperdício do tempo, que é algo tão precioso e não pode ser renovado. Jamais existirá 3 de março de 2024. Então a gente precisa ser prudente com o tempo, como disse Paulo, remir o tempo porque os dias são maus e aproveitar as oportunidades para crescer. Porque a gente vive um contexto mais amplo, global, onde a fé cristã tem sido objeto de perseguição. E deixa eu dizer para você, em nenhum outro momento da história, em 20 séculos, tá? A igreja cristã nunca foi tão perseguida quanto nesse tempo. Morreram mais cristãos no século XX e agora no início do século XXI, do que em todos os outros 1900 anos. A fornalha da perseguição está acesa. E você precisa conhecer o teu Deus, o nosso bendito Deus, e conhecer a verdade. Paulo falou que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então os primeiros batistas tinham convicções teológicas. Você não pode ir ao sabor do vento, ao sabor de cada falsário que surge na internet, cada ludibriador nas esquinas desse país. O Brasil está infestado de falsos profetas. E o que é problemático? Falta à igreja discernimento. Ela é capaz de elogiar um sermão bíblico e ao mesmo tempo aplaudir um sermão herético, porque não tem discernimento. Eu tenho uma cunhada que trabalha na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. E eu perguntei para ela: Flávia, como é que você discerne, identifica uma nota falsa de uma verdadeira? Ela disse: é muito fácil, conhecendo bem a verdadeira. Quando você conhece o Evangelho,
você não é ludibriado por falsários. Mas para isso você precisa ter convicção teológica. A Bíblia não pode ser aberta no domingo de manhã. Você tem que ler a Bíblia o tempo todo, aprender com os mestres da igreja, devotar tempo à literatura, tanta coisa preciosa no nosso tempo, disponível em língua portuguesa. Então não seja raso, não seja frívolo, não seja irresponsável com as oportunidades que a graça tem dado aos irmãos, a nós todos. Eu fui 3 vezes a Cuba, e é impressionante o que acontece ali. Desde a Revolução em 59, a igreja vem passando por muita dificuldade. Eu vi, ninguém me contou, inúmeros prédios confiscados, e os cristãos vivendo uma situação extremamente difícil. Mas eu vi ali uma igreja forte, viva, crescente. Eu preguei na primeira igreja batista de Baiama, antiga capital histórica de Cuba, uma catedral no coração da cidade, 1.400 membros, 37 congregações nos campos, toda limitação financeira, porque é um país muito pobre, mas aquela igreja viva, enriquecida com o evangelho. Quando eu penso nos meus irmãos cubanos, eu penso naquela palavra de Paulo, não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Em algumas congregações, sabe o que acontece? A Bíblia é revezada, não há Bíblias para todo mundo. A igreja com 80% da membresia tem um exemplar da Bíblia, e eles revezam a Bíblia, memorizam textos bíblicos, e aqui nós temos uma quantidade expressiva de Bíblias, de livros, e a gente faz pouco caso disso. Nós devemos nos arrepender e aproveitar o tempo, um púlpito rico, instrutivo, uma igreja viva, saudável. Valorize isso, dê graças a Deus por isso. É DNA Batista, uma igreja ortodoxa que zela pela fé que foi entregue aos santos. O Dr. Tom Neros, um dos grandes especialistas em história dos batistas, professor no Sauder, ele diz assim: os batistas estavam preocupados, isso os batistas lá atrás, século XVII, os batistas estavam preocupados em demonstrar a todos que suas convicções doutrinárias eram as mesmas, desde o início, ortodoxas e em grande parte identificadas com as convicções dos puritanos ao redor deles. Para fazer isso, procuraram os melhores meios disponíveis para provar que o entendimento deles estava realmente de acordo com as convicções das outras igrejas ao redor. E eles fizeram isso emitindo uma confissão de fé. Outra coisa que a gente perdeu: declaração, confissão de fé. Quando os batistas chegaram aqui, esse indivíduo aqui, ó, o gigante, que trabalhou 27 anos na Bahia, Zacarias Clay Taylor, o maior missionário batista de todos os tempos nesse país. Publicamos recentemente essa obra preciosa, 67 fotos inéditas, inclusive ele batizando no Rio Valença, organizando igreja em Santo Antônio de Jesus, foi até Gandu, plantou igreja aqui na Bahia com Bagby e tantos outros. Esse indivíduo, Taylor, Bagby, traduziram a confissão de fé de New Hampshire, a nossa confissão de fé consolidada, 18 preciosos artigos. E todas as igrejas batistas, quando eram organizadas, tinham que subscrever 2 documentos: a confissão de fé e o pacto de igreja batista. Então, quando o indivíduo se tornava membro de uma igreja, ele tinha que entender o seguinte: primeiro, você tem que entender e reconhecer essas doutrinas como sendo caríssimas, e ao mesmo tempo o pacto ético na relação mútua dos seus membros, pacto e confissão. Então essa é a nossa herança, e eu oro para que essa igreja esteja firmada nessas verdades: convicção doutrinal e esse pacto eclesial entre os seus membros. Então esse é o primeiro distintivo. Segundo, fiel ao evangelho da graça. Meus irmãos, evangelho é uma palavra doce, evangelho é a palavra cara para nós. O doce evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a boa notícia de que Deus em Cristo salva pecadores. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: os evangélicos precisam conhecer o evangelho. Há muito evangélico que não conhece o evangelho. O raciocínio é meritório, é pagão. Assim, ó, raciocínio, está aqui: fiz coisas boas, Deus vai me abençoar, vai favorecer, vai abrir portas. Dei uma vacilada na fé, Deus vai me castigar. Eles ficam assim, na corda bamba, achando que depende da sua atitude performática ser abençoado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: você já é abençoado, é por isso que você obedece. Não é a obediência que gera a bênção necessariamente, embora haja, certamente, Deus honra os que o honram, mas o que eu quero dizer é que o evangelho não é sobre o que você faz, o evangelho é sobre o que Cristo fez. O evangelho não é um conselho, o evangelho é uma notícia. Você e eu somos todos miseráveis pecadores,
rebeldes, refratários, indignos, incuráveis por nós mesmos, mas a graça soberana, maravilhosa, veio, nos alcançou, mudou a nossa vida. Em resposta ao que Deus fez apesar de nós devotamos a Ele a nossa vida. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esta é a mensagem que os nossos pais na fé pregavam e que nós precisamos pregar para os brasileiros hoje, nesse cipoal de religiões e de heresias, onde as pessoas ficam buscando manipular o sagrado, ficam buscando de alguma maneira, pelos seus méritos, alcançar algum benefício do céu. Os geógrafos e sociólogos da religião dizem que as pessoas buscam religião por 2 motivos: interesse em bênção e medo de castigo. O cristão não. O cristão sabe que estava morto esses delitos e pecados, o Senhor deu vida. Estava perdido e foi achado, que maravilha! E aqueles homens pregaram essas verdades. Os homens que trouxeram o evangelho para o Brasil pregavam essas verdades. Deixa eu contar uma história final para vocês. Henry Martyn foi um missionário inglês, anglicano, da chamada Baixa Igreja Anglicana, que foi atuar na Pérsia, onde hoje fica o Irã. E o navio dele parou aqui em Salvador, isso no século XVIII, início do século XIX. E por 15 dias ficou ancorado aqui em Salvador. E como um bom inglês, enquanto o navio fazia os reparos e a manutenção, ele escreveu no seu diário as suas impressões sobre a capital, sobre o Brasil. E ele disse: olha, há muitas cruzes. Ele estava vendo os cemitérios, as igrejas. Há muitas cruzes, mas os brasileiros não conhecem a mensagem da cruz. Ainda hoje, há muitas cruzes, há muitos símbolos da fé cristã no Brasil, em Salvador, mas há muitos baianos que não conhecem o evangelho da graça, que não conhecem a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que quando a gente revisita a história dos nossos pais na fé, a gente faz um sagrado exercício de: Senhor, eu não quero cometer os erros que eles cometeram, mas eu quero seguir nas pisadas acertadas deles e pregar o evangelho da graça de Deus. E essa igreja tem essa missão de ser ou continuar sendo um farol nesse bairro, nessa cidade, sendo luz do mundo e sal da terra para a glória de Deus. Isso é saudável e Deus abençoa o seu povo nessa direção. Portanto, se você está aqui, se você é membro dessa igreja ou quizás está visitando pela primeira vez, lembre-se sempre disso. Ortodoxia doutrinal e o evangelho da graça são 2 marcas distintivas desse povo chamado batista. A gente precisa resgatar essas gloriosas verdades. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te faça um servo fiel em todo o tempo. Amém? Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Curve a fronte, vamos falar com Deus. Ó Senhor, a Ti somente, honra, louvor e glória. Te bendizemos por Tua palavra, te louvamos porque o Senhor é o soberano da história e faz todas as coisas conforme o conselho da Sua vontade. Te louvamos porque o Senhor sempre preserva a verdade, preserva o Evangelho. Esse Evangelho chegou até nós. Nós pedimos que haja espaço precioso no nosso coração, para que possamos levar adiante a tocha do Evangelho. Te louvamos pelos nossos pais na fé, pela convicção deles, pela luta deles, pelo suor, lágrimas e sangue que derramaram pela causa do reino. E oramos para que essa igreja, Senhor, para que essa geração possa também honrar aqueles pais na fé e seguir em frente, cumprindo a missão nesse tempo tão difícil, mas com a Tua graça e para a Tua glória chegaremos lá. Pedimos essas bênçãos, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Amém, meus irmãos? Eu tinha razão ou não? Quem queria ficar mais tempo aqui? Mas não pode. Por favor, não fique. Pelo menos agora no horário de segundo culto, que vai ter muito mais gente aqui. Mas a gente tem a internet, né? E você pode ver as outras ministrações dele nos demais cultos, da sua casa, do seu carro, onde quer que você esteja, aprendendo muito mais. Pedro diz na sua carta, 1 Pedro capítulo 3, verso 15, que nós devemos estar prontos a responder a qualquer um a razão da esperança que há em nós. Respostas que o mundo está fazendo, perguntas. As pessoas estão perguntando. Alguém vai chegar para você e vai dizer: por que você é um crente batista? Aí você vai dizer assim: porque nós somos descendentes de João Batista. Você precisa entender. Tem muito crente batista que acha que é isso mesmo. Não, nós somos descendentes de João Batista por causa disso. Não tem nada a ver. Nada
a ver. Há tempos atrás eu conversei com um cidadão aqui em Salvador, líder de uma igreja, e ele formou uma igreja própria e botou o nome dessa igreja de Batista. E a igreja não tem nenhuma relação com os batistas históricos, absolutamente nenhuma. É uma igreja emergente, é uma igreja que surgiu há pouco tempo, baseada nos movimentos de prosperidade. E eu o questionei sobre isso. Eu disse: por que você colocou, por que você inseriu no nome da sua igreja o nome Batista? Ele disse: não é brincadeira que eu vou falar para vocês, é sério. Ele sabe porque eu tive um amigo muito bom meu, que me deu muito apoio quando eu passei por um momento e o sobrenome dele era Batista. Tem infinitas igrejas batistas em Salvador que nada tem a ver com os batistas históricos. Uma outra pesquisa diz que a geração mais nova, a partir da geração Z, é uma geração absolutamente descompromissada e desconectada da história tradicional da igreja. Que esses jovens estão absolutamente abertos aos movimentos, dos quais eles têm acesso facilmente pela internet, porque são globalizados, e eles não têm o que foi chamado de fidelidade denominacional. Agora eu vou lhe dizer a vocês, quem é pai e mãe aqui? Levante a mão, por favor. Pai e mãe. Os filhos observam muito os pais. Se você é uma pessoa que não lê, seu filho nunca vê você com um livro na mão, você não se interessa por assuntos que vão aprimorar a sua fé. Nós temos alguns exemplares aqui. O pastor, cadê aquele vermelho, pastor, o da história da igreja? Não tem mais? Não, o outro, o vermelho. Acho que não está aqui não, né? Ele tem aqui os primeiros batistas redescobrindo nossa herança inglesa, e Zacarias C. Taylor, nesse livro da história de Zacarias Taylor, A Tocha do Evangelho no Brasil, conta a história, as raízes dessa inserção da Igreja Batista em solo brasileiro, e que nós precisamos olhar para isso. Seu filho já viu você lendo um livro sobre história? Porque senão, irmãos, de verdade, o que é mais fácil? A disciplina, a consistência, a organização estruturada de uma pessoa que lê um livro, ou quem fica buscando artigo na internet, aleatoriamente? É muito mais simples ir para a internet, muito mais rápido, o dedinho vai ali, ó. Os bebês estão nascendo assim agora. Os bebês estão nascendo assim. Eu tenho visto isso em todo lugar onde eu vou. Crianças pequenininhas, 1 ano, 2 anos, eles já fazem assim, ó. De quem é a responsabilidade? Vocês pais e mães, de criarem em seus filhos uma convicção. Agora você sai daqui, vai para casa. Essa igreja é difícil, um calorão, gente para todo lado, pastor Abraão devia mandar aquele povo embora, não tem lugar para parar o carro. E você vai falando da igreja, o que vai estar plantando na cabeça desse menino, dessa menina? Que a igreja é um lugar dificultoso, complicado. Quando falamos das pessoas, há tanta coisa a ser feita, irmãos, que nosso Deus resgate em nós esse sentimento de pesquisar mais, de ler mais, de buscar mais. Eu fico encantado de ver o pastor Judy Clay. Eu falei: rapaz, você tem uma memória extraordinária, me diga o remédio que você toma para a memória, porque eu não tenho essa memória toda para datas, para eventos, para nomes. Ele fala com tanta tranquilidade, e você conversa com ele, e esses fatos todos vão emergindo da cabeça dele, porque é um estudioso. Você pode ter certeza, não teve um dia que ele bebeu um copo d'água mágico e tudo isso de repente veio na cabeça dele, que é o que está se oferecendo por aí nas igrejas, não é? A solução mágica, rápida, assim, ó. Você está com um problema? Vem aqui que, ó, nós vamos resolver. E o Evangelho não é nada disso. O Evangelho é um coração quebrantado, fundamentado na graça de Deus, nas Escrituras Sagradas, num Deus que nos ama e que tem se revelado a nós por meio da sua verdade. Então, pastor, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe, que continue sendo frutífero em seu ministério por onde o Senhor te levar. E se você quiser ter acesso aos livros dele, vão estar lá na sala 25 expostos, juntamente com outros livros de liderança. Uma oportunidade extraordinária, não é? De um pacto. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar. Aqui em nossa igreja, se você está chegando, nós temos desafiado os nossos crentes a fundamentarem a sua relação com a igreja em 4 pilares. O primeiro deles é o culto público. Esse momento aqui, ó, essencial, necessário. Nós precisamos desse momento.
Precisamos ou não? É bom estar aqui? Como é bom. E quando ele está falando que os antigos batistas não cantavam os cânticos congregacionais, eu falei, meu Deus, como deve ser estranho uma igreja sem o cântico congregacional, não é? A gente não poder partilhar das nossas convicções, da nossa adoração a Deus através das canções, junto com toda a igreja. É gostoso ouvir a voz dos irmãos, estar envolvido, cantar junto. Isso é uma bênção. Aprender da palavra, ser ministrado, atenção concentrada. Você está aqui no templo, sua atenção está concentrada. Não é que nem em casa, você está na internet, muito bem, por uma contingência você pode estar em casa. Mas quantas vezes você foi interrompido aí? Quantas vezes você levantou, saiu, deu atenção a outras coisas, e você nem sequer pegou o fio da meada da mensagem, você se perdeu, porque está em casa, com tantos outros interesses em volta. Aqui a gente está focado, o culto, isso é algo fundamental. Segundo, é o ensino bíblico. Daí a importância da participação na escola bíblica dominical. Por isso nós colocamos professores em estúdio hoje, gravando aulas para que todo mundo tenha acesso a essas aulas. Temos classes presenciais e queremos ver os crentes da igreja envolvidos nessas classes de ensino bíblico, de conhecimento bíblico, de escola bíblica e na escola, no nosso caso aqui, a escola dominical. O terceiro é a comunhão, vivenciada através dos pequenos grupos, semanalmente, sendo cuidados. Aquilo que ele falou, não adianta só você ter uma cabeça bem formatada, mas não ter um coração generoso, não partilhar disso, não conviver com os irmãos. Não adianta nada, vai ser puramente letra fria. Então precisamos do conhecimento e precisamos expressar isso na vivência de uns com os outros, apoiando uns aos outros, orando pelos outros, pastoreando uns aos outros. É o nosso compromisso como igreja. E o quarto e último são os ministérios, o exercício dos dons ministeriais que Deus deu a cada um. Cada um aqui tem um dom, cada um tem um dom específico. E se você não coloca em prática o seu dom, você começa a atrofiar e não pode ser uma bênção para o reino de Deus. Lembra disso, o culto, a escola bíblica, o pequeno grupo e o seu ministério. As 4 áreas que vão formatar bem a sua relação com sua igreja e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta manhã tão especial. Exaltamos o Teu nome por toda a equipe que tem se preparado para este ano, consagrar a sua vida, seus dons, a escola bíblica, o ensino bíblico. E nós queremos aqui fazer um compromisso com o Senhor. Nós queremos melhorar essa área da nossa vida. Eu peço ao Senhor que o Senhor abra corações nessa manhã, que o Senhor não nos permita ficar acomodados na nossa própria vida, diante das facilidades, diante das buscas superficiais da internet, diante de tantos desafios que nós temos sido colocados, em especial identificar quem são esses falsos mestres, que estão aí usando o nome de Jesus, usando a Bíblia, usando o nome de evangélico para propagar mentiras travestidas de verdade. E nós te suplicamos que nós possamos, de fato, ser sérios e compromissados com a palavra do Senhor. Muito obrigado pela vida do teu filho que aqui trouxe a mensagem. Que o Senhor o abençoe, onde quer que ele esteja, que a tua graça esteja sobre ele e através do seu conhecimento, muitas e muitas e muitas vidas e igrejas sejam edificadas, Pai. Guarda aqueles que aqui estão nesta manhã, guarda-nos sob teu cuidado e tua bênção, e que o teu amor, a graça infinita do Senhor Jesus, a consolação e a plenitude do Santo Espírito de Deus, seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, vamos em paz. Os nossos pastores estarão aqui à frente. Se você está aqui, quer entregar sua vida a Cristo, venha falar conosco aqui, nossos pastores estarão aqui, podemos conversar com você. Deus abençoe, irmãos.